o alfabeto, encontrava na lousa as letras escritas e em baixo relevo, um sulco que formava a letra. Então era só colocar o dedinho naqueles sulcos e seguir o caminho das letras. Facilmente ela decorava o alfabeto hebraico e as primeiras palavras, porque era só colocar o dedinho naquelas letras e seguir o caminho impresso, o caminho já feito naquela lousa. Aí Pedro usa exatamente esse exemplo para dizer que nós temos que seguir as pisaduras, as pegadas do nosso mestre. Como o aluno seguia as pegadas da letra, assim nós temos as pegadas de Cristo. Da mesma forma como um pai que deseja dar bom exemplo aos filhos, ele procura trilhar um bom caminho para que o filho venha seguindo atrás. Jesus nos deixou o seu exemplo maior para o seguirmos. E o maior exemplo da vida de Jesus está em Filipenses capítulo 2, que diz que ele se humilhou até a morte de cruz. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, não atentou para o fato de ser Deus, mas ele negou-se a si mesmo. Não levou em conta o direito de ser Deus, mas anulou-se a si mesmo e morreu uma morte de cruz, deixando-nos o seu exemplo, as suas pegadas, as suas pisaduras. Gente, o que nós aprendemos de tudo isso? Podemos ser igualzinhos ao nosso mestre. Fomos chamados, escolhidos por ele para sermos seus seguidores, seus discípulos. E um discípulo estava disposto a deixar tudo para seguir o seu mestre e para ser exatamente igualzinho a ele. Nós temos esse poder. Se olharmos para o nosso exemplo maior, vamos conseguir segui-lo, vamos conseguir ser igual a ele. Mas se desfocarmos, tirar os nossos olhos dele, vamos afundar no meio do mar desse mundo, porque as ondas do mar desse mundo estão cada vez mais bravias. Tudo indica, olha, que já estamos no fim. Da hoje eu ia ao correio para pegar o CPF da minha filha, e lá eles disseram assim: olha, talvez não tenha saído ainda o documento como era para sair, porque agora estão unificando tudo. Num só documento vai vir todos os números dos documentos, e é no cartão digital. Então daí, para passar este chip do cartão digital para a mão ou para a testa, como a Bíblia já preveu há tantos séculos antes, é um passo só. Hoje, os documentos já estão sendo tudo unificados num cartão magnético. Daqui a um tempo, esse cartão magnético não vai ter mais uso e vão implantar o chip na própria mão ou na testa, que é esse chip do novo documento já todo unificado. Está tudo aí, gente. Está tudo aí. A violência que cresce, o amor que desaparece, as guerras, rumores de guerra, tanta coisa, tanta violência, tanta miséria, tanta fome, tanto terremoto, tanta praga, tanta doença. E nós às vezes ficamos assustados no meio de tudo isso, mas não é para nós nos assustarmos. Não podemos tirar os olhos do nosso mestre, que andou sobre as águas. E ele nos disse: se eu andei sobre as águas, você também pode andar sobre as águas desse mundo. Lembre-se, Jesus andou e não se afundou. Pedro, enquanto estava olhando para ele, também andou e não se afundou. Mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para as tempestades, olhou para as ondas, olhou para o vento forte, teve medo e afundou. O medo nos afunda
no meio do mar desse mundo. O medo nos afunda junto com as suas águas. Por isso que a palavra, a expressão mais encontrada na Bíblia é não temas, não temas, não temas. 365 vezes está escrito essa expressão, não temas, não temas, não temas. Porque Jesus sabia que o medo nos levava a nos afundar. O medo nos afunda na depressão, o medo nos afunda na angústia, o medo nos afunda na ansiedade, o medo nos afunda e nos faz irmos para a cova antes do nosso tempo. Lance o medo todo para Jesus, olhando para Ele. Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não teve medo. Ele estava simplesmente olhando para o seu mestre e dizendo: eu posso ser igual a ele, eu tenho o poder dele, porque eu sou seguidor dele. E um discípulo tinha que ser igual ao mestre. Eu posso ser igual a ele. Se ele está andando sobre as águas, eu também posso. Se ele está vencendo essa barreira, essa dificuldade, esse obstáculo, eu também posso. Enquanto estava olhando para ele. Mas quando ele tirou os olhos, não posso. É muito forte esse vento, é muito forte essa tempestade. Essas ondas, não tem como vencê-las. Porque, humanamente falando, as forças da natureza são mais fortes do que o homem. O vento derruba um homem, a água afunda uma pessoa. Não tem como. Nunca devemos duvidar da força da natureza. Mas veja bem, queridos, Jesus é o Senhor de toda a natureza, é o Criador. Ele que fez tudo, Ele é maior. E apesar de nós sermos menores do que Jesus, muito menores, podemos ser igual a Ele, no seu poder e na sua autoridade que Ele nos delegou. Você acredita nisso? Fique em pé junto comigo. Qual o seu problema? A sua dificuldade, a sua angústia. Você acredita que você, sendo um seguidor, um discípulo do Mestre, você pode ser igual a Ele para resolver essa questão, para vencer essa dificuldade, para superar esse obstáculo? Porque Jesus, Ele venceu todas as dificuldades, Ele superou todos os obstáculos. Não teve luta mais forte que Ele não pudesse vencer. E Ele diz: você é meu seguidor, você é meu discípulo. Como meu discípulo, você pode ser igual ao seu mestre. Seja igual a Ele na coragem, seja igual a Ele na força, seja igual a Ele, não duvidando que você tem o mesmo poder. Diga a Jesus nessa noite que você está disposto a segui-lo, que você está disposto a encarar o preço do discipulado. Olha o preço, é você deixar todas as demais coisas em segundo plano,